Olá, seja muito bem-vindo para mais um episódio da série Segundou. Aqui eu te ajudo a organizar melhor a sua semana, mudando como você pensa sobre as coisas, como você ativa algumas mudanças na sua vida a partir de hoje, esta semana, nesta segunda-feira. Meu nome é Cláudia Crisp, eu sou mentora comportamental. Eu falo com você, profissional de alta performance, que tenta recuperar a sua performance. Você que já tem uma vida estável financeira, mas que falta propósito, sente que está desconectado do que está fazendo. E isso pode te levar sim ao abismo do burnout. Burnout é um assunto sério que precisa ser tratado com muito cuidado, muito respeito, mas acima de tudo, você precisa agir. Fazer pequenas mudanças no seu dia a dia para sim enfrentar esse fantasma do burnout que acaba com a gente, que acaba com as famílias, que acaba com o relacionamento. E você não precisa abandonar a sua carreira, mudar de emprego, vender o seu negócio. Não, você faz ajustes, você pensa diferente e sim, é possível tomar alguma atitude, fazer pequenas mudanças que possam te ajudar a dar um passo atrás nesse problema tão grande que é o burnout, que é uma realidade que hoje assola muitos profissionais. E o meu objetivo hoje é falar com você sobre altos desafios, o comando interno e sim, a saída do burnout. Hoje eu quero conversar com você que é disciplinado, responsável, comprometido, mas que anda sentindo que está sempre vivendo no limite da própria energia. Você já acorda cansado, dorme com a sensação de que nunca fez o suficiente. E mesmo quando não para, ou melhor, e mesmo quando para, não consegue descansar de verdade. Não consegue desconectar a mente do que sim pode estar te corroendo. Isso não significa falta de capacidade, significa que você está tentando sustentar sua vida apenas na força. E força não é estratégia. Já parou para pensar nisso? Muita gente acha que o burnout acontece quando a pessoa não aguenta mais. Mas a verdade é que o burnout ele começa muito antes, quando você começa a perder o comando interno da sua própria vida. O burnout não é uma coisa gigante que acontece na sua vida de uma hora para outra. Ele é o acúmulo de pequenos detalhes, pequenas atividades, pequenos jeitos de fazer as coisas que sim te levam a um caminho sem volta. Então, quando tudo vira obrigação, quando você reage mais do que escolhe, quando o dia acontece em cima de você e não a partir de você. E por que grandes mudanças não funcionam para quem está esgotado? Muita gente acha que tem que mudar radicalmente de vida, tem que mudar de emprego, tem que mudar de cidade, tem que mudar de país, tem que ir para o campo, tem que... Calma, gente, não precisa fazer nada disso. O erro mais comum de quem está cansado emocionalmente é justamente isso, achar que precisa mudar tudo de uma vez. Trocar de emprego, de rotina, de cidade, de vida. Mas o cérebro, em estado de alerta, ele não consegue também sustentar grandes viradas. Do ponto de vista neurocientífico, quando o cérebro percebe o risco da perda, seja financeiro, seja social ou emocional, ele entra em modo de defesa. E em defesa, modo de defesa, ninguém muda, apenas sobrevive. E é por isso que tantas tentativas de reorganização falham. Elas são grandes demais para um sistema nervoso já sobrecarregado. Então, o que reorganiza definitivamente não é a intensidade, é o ritmo. É o ritmo das mudanças que você tem que fazer na sua vida. Mas afinal, o que são altos desafios e para que servem? Os altos desafios, diferente do que muita gente pensa, não são punição, não são cobrança. E definitivamente não é sobre fazer mais. Errei 2 vezes a palavra mais. E errar a terceira. Definitivamente, os altos desafios, você não precisa fazer mais do que você já faz. Altos desafios são pequenos atos conscientes que devolvem o comando a você. É isso mesmo.
Eles funcionam porque não ativam a ameaça. Pelo contrário, eles dizem ao cérebro: eu escolho, eu decido, eu estou seguro comigo. São comandos internos que você dá para o seu cérebro, dizendo que você que está no comando, você que manda, você que decide. O burnout, ele nasce quando você sente que não tem escolha de mais nada. Quando tudo é urgência, demanda, expectativa alheia. Autodesafio, ao contrário disso, ele te devolve autonomia. E a autonomia é o maior antídoto contra o esgotamento emocional. Dessa forma que você começa a recuperar a sua performance. Muitas pessoas confundem alta performance com produtividade tóxica. Pelo contrário, produtividade tóxica é aquela situação de querer fazer mais e você acaba se perdendo nos detalhes da sua vida. E aí você começa a desenvolver uma fadiga emocional. Tudo isso caindo na armadilha de buscar a alta performance. Mas os altos desafios, eles te ajudam a recuperar a performance. O burnout, ele se instala no dia a dia sem você perceber. Você não chega novamente no burnout por um grande evento. Você chega pela soma de micro abdicações diárias, micro traições diárias. É quando você responde mesmo exausto, você continua mesmo irritado, entrega mesmo sem sentido, mesmo sem propósito. E aos poucos, o cérebro ele aprende que as suas necessidades vêm sempre depois. E quando isso se repete, o corpo começa a cobrar. Sua cabeça começa a entrar, seu sistema nervoso começa a entrar em um estado de alerta constante. E aí, o cansaço não passa, a irritação constante não diminui. Você começa a sentir falta de prazer nas coisas simples, uma sensação de vazio, mesmo com a vida funcionando. E isso definitivamente não é fraqueza, é um sistema em colapso silencioso. Os altos desafios, eles são como uma reprogramação emocional. Quando você cria pequenos desafios diários, você está ensinando algo novo ao seu cérebro. Está ensinando que você pode parar sem culpa, dizer não sem se explicar, encerrar o dia mesmo com pendência e tá tudo bem. Cada um desses gestos regula o sistema nervoso, reduz o cortisol e restaura a clareza. É aí que a criatividade começa a voltar, que o raciocínio ele fica mais limpo e que a energia deixa de ser drenada. Então, não é descanso passivo, é reorganização ativa. Eu vou te dar um exemplo. Eu tenho como valor o respeito muito grande. E eu não admito atrasos comigo. Mas isso, veja, não tem nada a ver com pessoas, tem a ver comigo. Porque o meu valor de respeito é muito alto. E como eu comecei a me treinar para diminuir essa cobrança interna? Em alguns compromissos em que eu poderia atrasar 5 minutinhos que seja, eu comecei a dizer para mim mesmo, tá tudo bem atrasar. Não tem problema algum atrasar um pouco. Tá tudo certo. Eu fiz um alto desafio, sim, de ajustar um pouco os meus horários, mostrando para mim que eu tenho controle e que se eu atrasar um pouquinho que seja, não tem problema nenhum, ninguém vai morrer por causa disso. Mas para mim foi um esforço absurdo. Mas o que eu fiz? Eu ganhei consciência de que pequenos atrasos me tiravam totalmente do sério. E eu comecei a perceber isso e comecei a agir de forma diferente. A virada de consciência quer dizer o seguinte, que você não precisa abandonar sua carreira, nem o seu negócio, nem muito menos o dinheiro que você conquistou. Mas você precisa parar de achar que só existe um jeito de continuar. Você precisa parar de achar que só produzindo mais e mais e mais vai manter a sua alta performance. Não! A alta performance sustentável, ela não vem de aguentar mais. Ela vem de se respeitar melhor. Percebeu a diferença? Os altos desafios não são sobre mudar de vida, são sobre mudar a forma como que você vive a vida que você já tem. E para isso, neste vídeo eu vou te passar 3 dicas práticas para você aplicar ainda hoje,
que podem fazer você mudar o seu pensamento, o jeito de você enxergar as coisas. E se esse conteúdo está fazendo sentido para você, deixa um comentário para mim, curte e já encaminha para uma pessoa que também possa fazer sentido, tá? Para que eu continue cada vez mais fazendo conteúdos que sejam de valor. Afinal de contas, você não está aqui para perder tempo, é ou não é? Agora vamos para as 3 dicas práticas para aplicar ainda hoje. O alto desafio do atraso. Hoje, atrase intencionalmente uma resposta não urgente. Sustente o desconforto sem se justificar. Isso ensina o cérebro que nem tudo é emergência. Você começa a deixar de responder as coisas na urgência. Já aconteceu algumas vezes de você estar fazendo uma atividade que precisa do seu foco constante, do seu olhar estratégico, e você para responder o WhatsApp só porque teve uma notificação? Pois é. Hoje você vai escolher uma notificação, uma mensagem, para não responder de forma imediata. Eu sei, você vai me falar que isso vai te dar faniquito, isso vai te dar nervoso. Tá tudo bem, é uma escolha que você vai fazer. Veja bem, essa dica de alto desafio de atraso tem tudo a ver com o seu fator responsabilidade. Você não precisa abandonar os compromissos, você só vai adiar um pouco uma resposta que não seja urgente. Isso vai te trazer um desafio absurdo. Você pode até se sentir mal por causa disso, mas está tudo bem. É tudo dentro do planejado. O segundo item que eu vou te falar é sobre o alto desafio do encerramento. Você vai definir hoje, nesta semana que está começando, um horário para encerrar o seu dia, mesmo com pendências. Pendências não resolvidas, elas não são fracassos, são limites saudáveis. Percebeu a diferença? Você não precisa estar definitivamente em dia com todas as pendências. Isso pode sim estar te levando a um estado emocional absurdo, porque você acaba não trabalhando no horário em que foi estabelecido, você acaba passando do horário. Então, um dia da semana, você vai sim ter o alto desafio do encerramento. Você vai fazer isso de forma consciente, definir um horário e independente se tem pendência ou não, você vai encerrar suas atividades naquele dia. Percebeu a diferença? E outra, o alto desafio da escolha consciente. Você vai escolher uma pequena ação pelo prazer, não pela obrigação. Seja uma caminhada, um banho mais longo, um momento sem tela. E se você não escolher alguma coisa que diz respeito a você, dificilmente você vai se escolher numa grande coisa da sua vida. Entendeu? Então você precisa começar a se priorizar, a saber que os seus horários, seus horários pessoais também têm prioridade. Quando você faz isso, você começa a mostrar para o seu cérebro que você está no comando e que a sua vontade sim importa. Você não precisa estar ocupado o tempo todo, pelo contrário, você precisa ajustar pequenas rotinas, pequenas situações do seu dia que te levem assim a desestressar e dar um passo atrás do burnout. Então veja, essas 3 dicas práticas você pode aplicar ainda esta semana, ainda hoje, mas seja fiel às suas escolhas. E você também pode escolher algum alto desafio que te tire do conforto. Por exemplo, escovar os dentes com a mão esquerda, se você for destro. Ou então, já fez o teste de tomar banho de olhos fechados ou no escuro? Isso te traz uma sensação imediata de momento presente. Estar presente no momento presente, é isso que importa. A vida, ela acontece no aqui e agora. Quando você faz desafios que realmente te desafiem a estar presente, isso vai te trazer, sim, um incômodo, mas é um incômodo planejado. Você já faz um combinado com você e faz alguma coisa diferente para que você comece a pensar de forma diferente e mais, estar presente no momento presente. Eu costumo dizer que alta performance
É sim, é você perceber todas as oportunidades que existem para você agora, no momento presente. Não foi ontem, não é amanhã e a vida não acontece amanhã. A vida acontece no aqui e no agora. E é no aqui e no agora, e é aqui e no agora que você começa a recuperar a sua performance. Então vamos lá, os 3 desafios dessa semana. O alto desafio do atraso, o alto desafio do encerramento e o alto desafio da escolha consciente. Faça isso e você vai ver como a sua semana será diferente. Agora, talvez hoje o seu maior desafio realmente não seja fazer mais, mas aprender a sair do automático. Quem se autodesafia com consciência não precisa adoecer para mudar. Você começa a fazer pequenas mudanças no seu dia a dia, pequenas mudanças no jeito de você pensar, pequenas mudanças na forma de você agir. E aí você começa a ver o que realmente você pode fazer por você. Ninguém vai recuperar sua performance para você. É você que tem que fazer. E novamente, alta performance não é sobre fazer mais. É sobre sair do automático, viver a vida no momento presente. Afinal de contas, a vida é inédita e você tem que estar preparado para tudo que acontece no momento presente. Quando você se antecipa muito às preocupações, quando você se coloca muito no futuro ou fica remoendo o que aconteceu no passado, quem que está definindo as coisas na sua vida? Não é você. Então, alta performance é sair do automático, é estar no aqui e no agora fazendo escolhas conscientes, fazendo escolhas que te deem prazer, fazer escolhas que te deem propósito. E aí você consegue sim usufruir de tudo aquilo que você construiu. Novamente, você não precisa mudar de vida radicalmente. Dinheiro e propósito podem caminhar juntos, sim. Basta você mudar o jeito que você encara a sua vida. E a sua vida, sim, ela está acontecendo no aqui e no agora. Esteja aberto ao que ela te traz de novidade. Esteja aberto ao que ela traz no momento presente. E conscientemente você estará mais preparado para os desafios que a vida vem, para os desafios que a vida traz. Isso são autodesafios. Você não precisa fazer mudanças radicais. Faça pequenos ajustes e você vai ver melhoras significativas no seu jeito de pensar e na forma que você encara a vida. Espero que esse conteúdo tenha feito sentido para você. Novamente, deixa um comentário para mim. E sim, continua comigo nesta semana que eu vou trazer conteúdos incríveis sobre sua saúde emocional, sobre alta performance e o mais importante, como recuperar a sua performance sem cair no abismo do burnout. Gratidão e até uma próxima!